Eu queria que você se colocasse de pé só mais uma vez, para a gente ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 31. Em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler, eu vou fazer a leitura, quero que você me acompanhe com os olhos. Diz assim: e tendo eles orados, tremeu aquele lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Amém? Por gentileza, retorne ao seu assento. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá nessa noite de poder ministrar a sua palavra, ao pastor Benjamin pelo convite que me fora feito, mesmo na sua ausência, ao pastor Gils, que o representa muito bem, juntamente com o pastor João Roberto, e a toda a igreja nessa noite. Estou feliz e quero compartilhar uma palavra com a igreja baseado nesse tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto que eu li aqui em Atos, capítulo 4, verso 31, é um desfecho que ocorre justamente depois que a igreja ela passa por uma perseguição. É interessante que, se nós observarmos desde o contexto no capítulo 3 de Atos, nós vamos encontrar dois obreiros da seara do Senhor, o pastor Pedro e o pastor João, que estão indo para a igreja na hora nona, nas 3 horas da tarde, orar ao Senhor. E jazia na porta do templo chamada Formosa um jovem que há mais de 40 anos ele mendigava sempre à beira do templo. É interessante que Pedro e João, olhando para aquele moço, liberam uma palavra de vitória. A gente conhece muito bem a narrativa, e aquele moço ele começa a andar, porque Deus, através do Espírito Santo, dá autoridade para aqueles homens de Deus, e eles ministram a bênção sobre a vida de Pedro e João. Mas é interessante que a igreja naquela época, bem como a nossa também, ela vivia uma fase de muita perseguição. E então reuniram-se alguns anciões e alguns escribas, a saber, Anás, Caifás, João, Alexandre, e levaram Pedro e João até o sumo sacerdote, e começaram a interrogar aqueles homens acerca de qual circunstância e qual poder, qual autoridade eles tinham para fazer aquele feito. De certa forma entendemos que a igreja era perseguida e que eles tentavam de todas as maneiras, mesmo depois da ascensão de Cristo aos céus, tentar abafar a voz da igreja, tentar abafar aquela doutrina que percorria todas as aldeias e todas as cidades circunvizinhas. A chama do Evangelho, no livro histórico de Atos, nós vamos encontrar que a chama do Evangelho, ela está se perpetuando, e a obra de Deus ela vai crescendo paulatinamente. Nós vemos que a cada mensagem que Pedro pregava, cheio do Espírito Santo, mais almas se convertiam ao Senhor, mais pessoas somavam ao Evangelho do Reino de Jesus. E é interessante que eles começam então a interrogar Pedro e João. E Pedro toma a palavra ali diante daqueles homens, diante dos anciões, diante dos escribas, homens que eram letrados, homens que dominavam o conhecimento, mas observavam então a eloquência em que Pedro falava, e vendo que aqueles homens não eram homens que tinham conhecimento, homens que não eram letrados como eles começaram a perceber pela forma que eles falavam, pela autoridade que eles falavam, que de certo aqueles homens realmente haviam andado com Jesus. É interessante nós observarmos que depois que o Espírito Santo entrou na vida daqueles homens, a vida deles foi mudada completamente. E a proposta que eu trago para a igreja é nós acompanharmos o modelo da igreja de Jerusalém, é nós acompanharmos o modelo dessa igreja, porque é uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo, uma igreja que tinha intrepidez para pregar a palavra, uma igreja que tinha oratória, que tinha coragem para sair às praças, para sair diante das autoridades daquela época para pregar a palavra, mas uma igreja que não só tinha oratória, que não só tinha intrepidez, mas uma igreja que tinha de fato o poder do Espírito Santo. Porque o que vai fazer a grande diferença na minha vida e na sua vida é realmente o poder do Espírito Santo. Uma boa graduação vai te ajudar muito, um bom curso de teologia vai te ajudar muito, mas não é tudo. A sua oratória, a sua dicção, a forma em que você coloca as palavras vai fazer com que você consiga ganhar a sua plateia, mas o que realmente vai fazer mudança na vida e no coração dessas pessoas é o tempo que você ora pelo seu ministério, é o tempo que você busca a presença do Espírito Santo, é o preço que você paga para que a glória de Deus alcance o coração das pessoas que te ouvem, para que Deus abençoe a sua casa, para que Deus abençoe de fato o seu ministério, a sua família e a obra que você faz. E é interessante que no versículo 31,
o desfecho da história vai mostrar que aqueles obreiros estão contentes pelo fato de simplesmente serem perseguidos. Eu vejo aqui uma igreja que se alegra, que goza, que sente paz no coração, apenas pelo fato de serem perseguidos, porque depois que aqueles homens persuadiram para que Pedro e João parassem de falar de Jesus, para que Pedro e João parassem de pregar essa doutrina, para que eles se calassem de uma vez por todas. Então Pedro toma a palavra e diz: de maneira alguma nós deixaremos de pregar esse Jesus. E essa é uma mensagem para mim e para você, porque os anjos quiseram fazer essa obra, mas Jesus nos outorgou essa oportunidade de pregar a palavra, de falar de Jesus, e se nós não falarmos, as pedras vão clamar. E é interessante que tem uma frase de Agostinho que me chama a atenção, que ele diz: pregue o tempo todo, se necessário fale. Nem sempre nós vamos convencer as pessoas através das nossas palavras, mas através da nossa atitude, da nossa índole, do nosso caráter, da forma como nós vivemos, da maneira como nós nos conduzimos, a forma como nós nos portamos no trabalho, na faculdade, no âmbito da nossa família, na nossa casa, de uma forma geral, como nós conduzimos o nosso ministério. E é interessante que Pedro e João tomam aquela premissa de jamais deixar de pregar a palavra de Deus, e eles saem e vão compartilhar a notícia com os demais apóstolos, com os demais irmãos da igreja primitiva, e eles começaram a contar. A Bíblia não diz aqui exatamente como aconteceu aquela conversa, mas eu consigo aqui fazer uma conjectura, e imagino que eles estavam alegres, não pelo fato de terem pregado com eloquência, com ousadia, mas por poder perceber que em meio àquela afronta e àquela acusação, o Espírito Santo de fato tomou a boca daqueles homens, tomou a voz de Pedro, para que eles persuadissem aqueles homens através da pregação do Evangelho. E eu imagino que Pedro está dizendo: não foi mesmo, João? Deus nos deu autoridade, e os anciões, os escribas não tiveram como acusar aqueles homens. O texto vai dizer aqui, nos versículos anteriores ao versículo 31, que eles não achando como comprimir aqueles homens, como abafar a sua voz, até porque a multidão estava percebendo que de fato aquilo que aconteceu não poderia ter acontecido se não fosse por Deus, se não fosse algo do Espírito Santo. Então eles liberam aqueles homens, eles encontram os irmãos da igreja e começam a compartilhar: olha, a gente teve uma experiência fantástica, porque nos acusaram, tentaram calar a nossa voz, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus deixou conosco, nós permanecemos, e Ele está conosco, e nós tivemos autoridade para pregar a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, é que depois que eles comentaram, depois que eles conversaram, compartilharam uma experiência, aquele negócio virou um culto, porque o versículo 31 vai dizer que eles começam então a orar. Depois da perseguição, depois de compartilhar a experiência, eles começam uma oração, porque as reuniões de crentes sempre, ela tem que começar falando de Deus e terminar com orações, com cânticos, e é só assim que a presença do Espírito Santo desce sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós nos reunimos na nossa casa, na nossa família, talvez em uma festa de final de ano, a gente não tira um tempo sequer para orar e agradecer a Deus. Talvez nem toda a sua família conhece a palavra, mas você, como interlocutor do reino de Deus, como mensageiro de Jesus, você pedirá a oportunidade: olha, família, eu quero agradecer, porque Jesus nos deu um novo ano, porque nós estamos celebrando a unidade em família, e aqueles homens estão se alegrando pela perseguição, e começam a orar a Deus. E a Bíblia diz no verso 31 que de repente o Espírito Santo desceu sobre a vida deles e começou a enchê-los com poder e autoridade, e então eles começaram ainda mais, com mais intrepidez e com mais veemência, a pregar a palavra de Deus, que vai fazer a diferença. O nosso ministério na nossa vida é o tempo que a gente tira para orar e para ter um momento com Deus. O secularismo e a era da informatização tem feito com que a igreja se torne mecânica, porque nós não tiramos tanto tempo assim como deveria ser tirado para orar a Deus.
Nós estamos confiados na cartela, não que isso seja problema de forma alguma, é uma maneira de você trazer e materializar a sua fé, isso é muito bom, mas a gente está confiado em muitas situações, ou talvez na oração de alguém, na visita do pastor, na visita da capelania, na ajuda de alguém, e às vezes nós não desenvolvemos um hábito particular nosso, de oração e de comunhão com Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O texto não está dizendo, peça alguém para clamar por você. O texto está dizendo que nós devemos clamar. Quando nós, como igreja, como servos de Deus, nos colocarmos de pé para clamar a Deus em prol da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério, das situações corriqueiras da vida que nós enfrentamos, Deus de fato se levantará e ouvirá a nossa voz, porque Deus de fato ouve a oração do crente. A igreja se reúne, não adianta nós apenas falarmos de oração, porque falar de oração é muito mais fácil do que orar de fato. Pregar sobre oração é muito mais fácil do que de fato termos uma vida de oração. A pregação sem a oração apenas ela vai produzir morte. Mas quando nós oramos e nos preparamos para aquilo que Deus vai fazer por nós e através de nós, assim, tudo que nós lançarmos mão para fazer no reino de Deus, de fato isso produzirá efeito e a glória de Deus estará sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Não há poder de Deus sem oração na nossa vida. Sem oração não há uma vida de constância e nós precisamos orar. Mas eu trago aqui algumas evidências que vão caracterizar uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja como a igreja de Jerusalém, uma igreja como nós devemos ser, porque de fato nós somos igreja. Talvez eu não venha aqui falar sobre todas essas características, porque nós não temos tempo disponível para isso, mas Deus colocou ao meu coração algumas características para nós identificarmos uma igreja cheia do Espírito Santo. E a primeira verdade que eu trago para a igreja é que uma igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma igreja que ora, uma igreja que busca a presença de Deus, uma igreja que tem compromisso com a oração. As nossas reuniões de oração são as menos frequentadas, mas nós deveríamos ter sede por buscar a Deus, por tirar um tempo na nossa casa, no nosso quarto, ter o hábito de oração. Eu aprendi com meu pai a orar, eu aprendi com a minha mãe a orar, e eu vou levar para a eternidade, porque a oração é o mecanismo que lubrifica a nossa alma, nas maiores angústias da nossa vida. Talvez nem sempre você vai ter um amigo por perto, um pastor por perto, alguém para interceder por você, mas quando você fala com o Eterno, Ele ouve a sua voz, e o Espírito Santo acalenta o seu coração, e as maiores angústias, as maiores depressões da vida, as maiores situações de angústia que vêm contra nós para tentar nos fazer esmurecer em meio do caminho, quando nós levantamos a nossa voz e clamamos a Deus, Ele nos ouve, aleluia. Mas uma verdade que nós também identificamos para que uma igreja seja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem zelo pela sua teologia. Se nós observarmos Atos 2 e verso 42, que está inserido nesse contexto aqui dos primeiros passos da igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos. Eu louvo a Deus porque a igreja de Deus na qual nós congregamos, existem pastores, existem homens de Deus que velam pela palavra do Eterno, que velam por uma boa teologia, porque a igreja que de fato é cheia do Espírito Santo não é só uma igreja que ela tem o hábito de rodar num pé só, de você ver pessoas dando cambalhota, de você ver um movimento que talvez até estranho. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma boa teologia, ela tem uma boa pregação da palavra, porque o que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus não é movimento estranho, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para entrar na minha vida, na sua vida, e operar milagres, e mudar a história da nossa vida. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é eficaz e que ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções que estão dentro do coração do homem. Só a palavra de Deus muda.
Só o zelo pela palavra, a palavra que é pregada aqui, a palavra que é ensinada aqui, a palavra que é ministrada aqui, é essa palavra que vai nos fazer andar em santidade e chegar até o céu. Louvado seja o nome de Jesus. A firmeza doutrinária de uma igreja, ela passa pela pregação da palavra. Antigamente, quando se falava de doutrina, se entendia muito por uso e costume, mas a doutrina, na verdade, é a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, da eclesiologia, são doutrinas que nós vamos entender à luz da palavra, e se tiver uma boa aplicação dessa palavra, o zelo pela pregação da palavra, a igreja ela cresce em conteúdo, cresce em aprendizagem, mas cresce também no poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é que vai promover isso na nossa vida. Aleluia, seja o nome de Jesus, dada a Ele toda a honra e toda a glória. A igreja ela nasce no bastão da verdade, porque ela nasce aos pés de Jesus, Jesus ensinando, em pequenos grupos, ensinando a verdade, discipulando e preparando obreiros para esta seara. Da mesma forma que a igreja aprende de Jesus, que os apóstolos aprendem, eles começam a discipular e a ensinar almas que vão agregando a igreja, almas que vão vindo. Atos 2:42 diz isso, que eles perseveravam no ensinamento e na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, eles resolveram deixar que os diáconos fizessem a obra de visitar os órfãos e as viúvas, e eles tiravam tempo para buscar a palavra. Coisa boa é quando nós congregamos com um pastor, congregamos em uma igreja em que os obreiros tiram tempo para estudar a palavra, obreiros que têm preparação para ministrar a palavra de Deus, porque o que fará mudança na nossa vida, não é nenhum fogo estranho por aí que tem na igreja B, na igreja C, mas é a palavra de Deus que entra e que muda o nosso coração, aleluia. E a pregação dessa palavra, zelar por essa palavra, é você identificar uma pregação cristocêntrica, que tem Jesus como centro de tudo, porque o que está aqui não é uma ideia antropocêntrica, que o homem é centro nessa igreja. Jesus, ele está sendo pregado como centro dessa igreja. A pregação genuína, que nós ouvimos aqui às quarta-feira, aos domingos, na escola dominical, é uma pregação que entroniza Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se existe algo que a igreja, que é cheia do Espírito Santo, que é cheia do poder de Deus, que ela jamais deve negociar, é a pregação genuína do Evangelho. Nós encontramos por aí, desde meados de 1990, uma entrada muito forte da teologia da prosperidade na igreja, e se prega muito tanta coisa e tanta heresia que vem entrando na igreja, tanta coisa que vem ofuscando os olhos da igreja, mas nós não podemos em hipótese alguma negociar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é insubstituível, a palavra de Deus, ela tem fonte de inspiração para a nossa vida. Tudo que nós precisarmos está na palavra de Deus. A palavra de Deus é respostas para as maiores indagações do nosso coração. Mas eu consigo identificar uma outra verdade que vai reivindicar essa igreja como uma igreja cheia do Espírito Santo. É porque essa igreja, ela perseverava na oração. É interessante que a igreja, mesmo perseguida, ela buscava a graça de Deus, ela buscava a presença de Deus. A igreja, ela precisa não só ter uma boa teologia da oração, mas ela precisa de fato orar e buscar a presença de Deus. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não tira mais aquele momento a sós com Deus? Quanto tempo que você não tira um momento para refletir sobre a palavra e entrar e fechar a porta do seu quarto? Jesus diz isso lá em Mateus, que é para a gente entrar para o nosso quarto, lá no capítulo 6 ou 5, se não me falha a memória, que ele diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta sobre você, e fala com aquele que está em oculto, e ele vai ouvir a tua voz. Tem muitas pessoas que gostam de fazer as coisas para as pessoas ficarem vendo, e Jesus, ele trabalha completamente diferentemente da lógica humana, porque ele diz: você não precisa se mostrar para ninguém, mas se você entrar para o seu quarto, angustiado, cheio de problema, de dificuldade, se fechar a porta e começar a
falar comigo, eu vou te dar a resposta da boca. Provérbios 16:1 diz que a indagação do coração brota aqui do coração do homem, mas quando você se põe a clamar e falar com Ele, Ele te dará a resposta daquilo que você precisa. Sabe por que a gente não recebe? Sabe por que a gente não encontra? Mateus 7,7 diz que aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e quem bate na porta, a porta se abre. Jesus é a porta que nós precisamos entrar por ela nessa noite. O problema não está na pregação que é pregada aqui, o problema não está nos pastores, o problema está em nós. É porque a gente deixou de orar, é porque a gente deixou de buscar a Deus, é porque a gente só está confiado nas campanhas, nos Betesdas, nos movimentos, nos congressos. Mas eu quero dizer para você que o desafio da nossa vida é nós vivermos avivado 24 horas por dia, 365 dias no ano. É claro que existem situações que nós vamos oscilar em meio às tempestades da vida, mas quando as ondas se levantam, a gente lembra que Jesus está lá no barco. É só a gente acordar Ele, se lembrar que Ele está no barco da nossa vida e começar a clamar por Ele em oração, e Ele ouvirá a nossa voz e virá ao nosso encontro. Aleluia. Uma igreja que depende mais de Deus do que dos próprios recursos. A igreja não pode estar apenas confiada nos seus próprios recursos, nas suas aquisições, mas a igreja depende de Deus. Pela fé nós estamos em pé, e o que nos faz triunfar é a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque Ele tem nos sustentado até aqui. Aleluia. Atos 1:14 diz que eles foram unânimes e perseveravam em oração. Foi por isso que o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jerusalém, sobre aqueles irmãos que estavam reunidos, porque eles perseveravam em oração. Aleluia. Atos 3:1 diz que os líderes e pastores da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Olha que exemplo bonito. É claro que existia um tempo propício para isso, e eles foram orar e buscando a presença de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor que nós temos aqui, que é um homem que sempre nos ensina a orar, um homem de oração e que tem a presença de Deus na vida. Pastores que zelam pela tribuna dessa igreja, louvado seja o nome de Jesus. Atos 6:4 diz: a liderança entende que a sua maior prioridade é a pregação da palavra e a oração. A igreja orava e buscava a presença de Deus. Estava lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes um tempo desse atrás, e uma frase dentre muitas outras que mexeu comigo, mas uma que estava dizendo assim, que um santo de joelhos, ele consegue enxergar muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Sabe qual é o grande problema? Que a gente deixou de orar. Mas o dia que nós voltarmos o hábito da oração, o Espírito Santo virá sobre a nossa vida. Quando nós tirarmos tempo para mergulhar na palavra, a palavra vai falar conosco. Não é aquela leitura substancial, mas uma leitura com o ruminar da palavra de Deus, com a busca aprimorada de estudo, de argumento, de pesquisa nobre, como os irmãos, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que buscavam a presença de Deus, que tiravam tempo para orar e para buscar a graça de Deus. Mas uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que de fato tem a presença do Espírito Santo. Um servo de Deus cheio do Espírito Santo, ele consegue marcar o lugar onde passa. Quando você trabalha, convive, estuda, é amigo de alguém que é cheio do Espírito Santo, você percebe na vida dessa pessoa que ela é diferente. O linguajar da pessoa é diferente. É claro que você não precisa viver naquele evangeliquez toda a vida, manto, santo, varão, benção, paz, aquele negócio todo meio melancólico, mas é uma pessoa que tem uma vida de caráter e de uma índole que realmente condiz com aquilo que ela prega, com aquilo que ela fala. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, que a sua moral e a sua conduta, ela é crente dentro da igreja, mas também é crente fora dela. Existem pessoas que estão apenas travestidos de crente, mas que realmente precisam de uma mudança, e uma mudança que começa pelo poder do Espírito Santo, que começa de dentro para fora. Uma mudança que não é apenas exteriorizada, mas uma mudança que começa no interior para o exterior, uma mudança que realmente alcança toda a nossa vida e a nossa forma de viver. Louvado seja o nome de Jesus. E aí tem um exemplo muito claro que está dentro do contexto que a gente leu, a experiência de Pedro e João do capítulo 3. Pastores, obreiros da igreja primitiva,
cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, e vão orar. Quem sabe eles estavam orando pelos novos membros que se converteram, ou talvez estavam orando pela nova fase evangelística que havia de vir. Eles estavam orando, e estavam indo para o templo, talvez falando alguma coisa sobre aquilo que Jesus ensinou, não sei, o texto não diz, mas estou conjecturando essa ideia, essa possibilidade. Mas de fato é que eles estão indo para a casa de Deus e para buscar a Deus em oração. E de repente, quando eles sobem ali para estar ao templo, aquele moço pede prata e ouro. E Pedro, olhando para ele, juntamente com João, diz: a gente não tem prata e não tem ouro, mas aquilo que a gente tem, eu posso te dar agora, em nome de Jesus. Levanta e anda, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que é isso? É poder do Espírito Santo. E eu faço uma pergunta para nós nessa noite: mudou alguma coisa? Esse poder aqui extinguiu? Esse Jesus aqui mudou de endereço? Não, o problema está em nós é que mudamos. A igreja primitiva fazia isso, aquilo. Não é o problema, não está na igreja primitiva, o problema está em nós, porque o dia que nós começarmos a viver essa palavra e deixar de confiar no ouro e na prata, Jesus voltará a fazer milagre na nossa vida. Oração. Eu estava vendo o testemunho da irmã Eusa aqui, e ela dizendo que o médico ficou assustado quando ela ajoelhou na frente dele e começou a orar e disse: eu confio em um Deus poderoso que pode fazer milagre. Sabe o que é isso? É você depender do poder do Espírito Santo. Nem o câncer é palho para ele, porque nele está todo o poder e toda a glória. Aleluia. Podem zombar da gente, pode criticar a gente, mas Apocalipse 22 diz que ele virá um dia montado em um cavalo branco, e na sua perna e na sua coxa, na sua testa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todos terão que se dobrar diante dele. Mas a igreja estará no céu cantando: Maranata, aquele que vive e reina para todos sempre, a destra dele, julgando todos aqueles que zombaram de nós. Podem falar da nossa fé, podem tentar nos menosprezar, mas nós buscaremos a presença do Espírito Santo. Aleluia. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem para compartilhar? O paralítico está clamando. O paralítico aqui simboliza as almas. O paralítico simboliza alguém da sua família que precisa da sua voz. O paralítico aqui simboliza alguém no seu trabalho que precisa de um conselho teu, de uma palavra tua. E o que é que a gente tem para compartilhar? É só prata, só ouro? Ou a gente tem levanta e anda? A gente tem poder do Espírito Santo? A gente tem alguma coisa de bom que restou em nós para dizer: eu tenho Jesus na minha vida? E a Bíblia diz em João 14:1: você não precisa temer o seu coração, descanse em Jesus, que Ele pode resolver o problema da tua casa, do teu casamento, da tua empresa, da tua família. Louvado seja o nome de Jesus. Mas caminhando aqui para um encerramento, uma igreja que de fato é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que demonstra o seu amor de irmão para irmão, porque é muito fácil falar de amor, agora demonstrar o amor é uma perseguição entre departamentos, é uma perseguição entre crente e crente. Ah, fulano prega melhor do que ciclano, fulano errou, fez isso, fez aquilo, meu departamento é melhor. Meu irmão, que a graça de Deus nos tome pela nossa vida, que nós fazemos tudo para a honra e glória do nome de Jesus, e que a glória dele venha sobre nós. Nós não estamos aqui para fazer algo, para desmerecer alguém, mas nós fazemos tudo para adorar aquele que vive e reina, e que um dia julgará as nossas obras. Aleluia. Comunhão é o prazer de estar juntos. Atos 2:42, eles viviam na comunhão e no partir do pão, se conduíam uns pelos outros no amor, no carinho. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não falam nem bom dia mais uma para outra. Eu me lembro de um dia que eu cumprimentei uma senhora no banco, ela ficou com medo, achou que eu ia assaltá-la, pastor Júlio, porque é a época que a gente vive. As pessoas perderam os bons costumes, as boas maneiras de se doer com a dor dos outros. Isso não é problema meu, deixa que o governo resolve, deixa que alguém resolva, que alguém faça alguma coisa. Não, é responsabilidade nossa pregar o Evangelho, amar as pessoas. E o pior de tudo é quando a gente não faz isso dentro da própria casa, entre os próprios irmãos e na própria família.
Amar uns aos outros é se doer com a dor um dos outros. A comunhão é onde cessam todas as brigas e contendas e onde brota o perdão e a cura. Eu não sei se você está de mal com alguém, se existe alguma situação, mas eu quero dizer para você, liberar essa palavra em nome de Jesus. Se tem algum problema, alguma mágoa no teu coração, vá ao teu irmão e peça perdão e o abrace ainda essa noite, para que o Espírito Santo promova a cura nessa noite e encha a tua vida com a presença dele. Talvez você já fez 1, 2, 3 campanhas e o milagre ainda não aconteceu, porque talvez existe alguma coisa que nos impede de receber a graça e o poder de Deus, a misericórdia e a cura de Deus. Os irmãos daquela época eram sensíveis, a voz do Espírito Santo tinha sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito Santo falava. Nos falta sensibilidade para ouvir. E é muito diferente. Eu conversava com o irmão que estava fazendo discipulado com ele na segunda-feira e falando para ele: olha, irmão, é diferente a ideia da gente ouvir e escutar. Vocês concordam comigo? Porque a gente consegue escutar o movimento lá fora, o barulho, mas vocês estão me ouvindo de fato, porque estão entendendo aquilo que estou falando. E a gente escuta. Tem muita gente que não é sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala 1, 2, 3 vezes e a pessoa não se desperta para isso, mas o Espírito Santo nessa noite está nos chamando para sermos cheios dele, da presença dele, da graça dele, do poder dele, da comunhão dele. Aleluia. Amar o seu irmão e amar a obra de Deus é você se converter e converter também o seu bolso. É culto de ensino, né, da palavra. Eu posso falar sobre isso com clareza, com confiabilidade. Eu aprendi com o papai desde cedo a ofertar e a dizimar na casa de Deus, a você abençoar a obra missionária. Você quer que Deus te encha com a presença do Espírito Santo? Você quer que as bênçãos venham sobre a sua vida? Não tenha prendimento no seu coração para ofertar e dizimar na casa de Deus e abençoar a igreja, abençoar alguém que está precisando da sua ajuda. Quem não ama o seu irmão, louvado seja o nome de Jesus, não pode amar a Deus, porque primeiro a gente ama o nosso irmão que é feito à imagem e à semelhança do Eterno, e depois nós amamos ele. Louvado seja o nome de Jesus. O amor prático é a evidência do verdadeiro discipulado. Amar a Deus é a verdadeira evidência do verdadeiro discipulado. Ame, abençoe, abrace, caminhe com essa pessoa. Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se ambos não estiverem de acordo. Nós precisamos amar, abraçar e andar juntos, e se condoer com a dor do outro, para que a glória, o poder do Espírito Santo de fato venha sobre a nossa vida. Nós não somos conhecidos por aquilo que a gente fala, mas nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que existe uma coisa muito mais excelente do que os dons espirituais, do que língua estranha. Olha só como uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o poder, o verdadeiro poder do Espírito Santo se consiste primeiramente no amor que brota no nosso coração por Deus, pela sua obra e pelo semelhante. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo que uma igreja que realmente é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem zelo pela sua doutrina, que tem zelo pela sua teologia, uma igreja que ora, que busca a presença do Espírito Santo, uma igreja que tem fervor no clamar a Deus, uma igreja que ama o seu semelhante e que procura fazer o melhor para agradar a Deus. Só assim nós teremos condições de sair do intramuros e pregar a palavra aonde Deus nos enviar. Amém? Deus abençoe, pastor Gilson, devolva a oportunidade.